a ti, os teus e o que tu tens. Deus, Ele cuida de ti, Ele cuida dos teus e Ele cuida de tudo aquilo que você tem. Tudo está debaixo do cuidado de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Pensei não merecer o seu olhar, mas no meio do silêncio não sei bem como explicar. Eu ouvi a sua voz a me falar. A ti, os teus e o que tu tens, eu dedico. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. É Deus que está falando isso. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Aleluia. E teu silêncio é uma canção de amor. Também está tratando a dor, mas como bem me conheces e quer me fazer sorrir, faz questão de me pedir pra eu ouvir. A ti, os teus e o que tu tens, eu dedico. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. Pois eu sei
palavra de Deus para o seu coração, amém? Não só para o seu, mas para o meu coração também. Aleluia! Porque eu também quero sair daqui alimentado pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra fala com a gente, depois ele fala com a igreja. E se não falar comigo, de nada vale eu ministrar para a igreja. Ele precisa falar comigo, precisa confrontar eu primeiramente, para depois confrontar a igreja. Amém? Que alegria poder estar aqui, meus irmãos. Que alegria. Que Deus abençoe esta igreja, esta casa, o corpo de obreiros, o pastor desta igreja, sua família. Deus abençoe todos vocês. Que Deus vos faça prosperar. E que vidas sejam alcançadas, transformadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Convido a você a abrir a sua Bíblia em Salmos 37. Verso de número 3 ao verso de número 5. Salmos 37, versículo de número 3 ao versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre marcas da dependência. Mas dependência de quem? De Deus. Porque se eu for depender do presidente da República, eu estou enrolado. Se eu depender do prefeito da cidade, também estou enrolado. Se eu depender do homem, que muitas vezes promete e não consegue cumprir, muitas vezes não é nem maldade dele, às vezes ele não tem condições de cumprir, eu também vou estar enrolado. Mas Deus não é homem para que minta, glória, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, e é dele que nós devemos depender. Todos os irmãos encontraram Salmos 37, versos 3 ao 5, amém? Assim diz a palavra do Senhor: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Repita por gentileza: confia. O verso 4 nos diz: deleite no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Repita por gentileza: deleite. Verso de número 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Diga: confie, deleite e entregue. Essas são as três marcas da dependência. Podeis aceitar, glorificamos o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de um salmo que foi escrito num tempo de muita maturidade. Um salmo onde a pergunta que é levantada, ela é uma pergunta atual. Muitos perguntam, minha irmã, que alegria poder pregar com a senhora aqui ao meu lado. Vejo que essa é uma mulher de Deus. Aleluia. Eu me inspiro muito em pessoas como a senhora. A gente que está começando a caminhar tem que ter muito a ralar ainda, acabar a bolsa para chegar onde vocês chegaram. Deus abençoe grandemente. É uma honra ter essa mão nos ouvidos. Meus irmãos, muitos se perguntam nos dias atuais: por que o justo sofre tanto e o ímpio muitas vezes prospera? Você já se perguntou por isso? O justo sofre tanto, é obediente à palavra, procura andar em conformidade com a palavra de Deus, todos os dias luta com a sua própria carne para manter a sua vida espiritual em ordem, que não é fácil. O apóstolo Paulo vai dizer que a vida espiritual não é uma estufa, não é uma colônia de férias. Ele não fala para nós revestirmos de pijama, não, ele fala para nós revestirmos de armadura. Por quê? Porque a guerra é constante.
revestidos de toda a armadura, para que possais resistir o dia mau. Ou seja, o dia mau vem para mim, o dia mau vem para você. Mas nós vemos que aqui, esses salmos que é escrito no tempo de maturidade, há esta pergunta: o justo tanto sofre e o ímpio prospera. Por quê? Porém, o Salmos 37, meus irmãos, vai nos trazer um ensinamento maravilhoso, mostrando que o propósito de Deus para com o justo. Deixa eu falar uma coisa para gravar no seu coração. Deus tem propósitos específicos para a vida de um justo. O mundo lá fora fala: ser justo é perca de tempo. Mas isso aí é o diabo falando. Mas para Deus não. No mundo espiritual, aquele que pratica justiça, que é justo diante de Deus, obtém do Senhor vitória. Ele não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que vem atrás dele, porque é alguém que é justo aos olhos do Senhor. Glória a Deus. E aqui o ensinamento nos mostra o propósito de Deus sobre a vida do justo. Nós vamos ver que Davi, ele consegue perceber aqui a diferença daquilo que acontece no imediato, no instantâneo, porém passageiro, diante daquilo que é eterno. E aqui ele quer nos ensinar que, ao invés de eu e você questionarmos por que o justo sofre e o ímpio prospera, Davi quer nos ensinar que eu e você precisamos o quê? Depender de Deus. E existe aqui nesses salmos 3 marcas da dependência. Você repetiu comigo: a marca da confiança, a marca do deleite e a marca da entrega. Porém, antes nós vamos ver por que eu e você não podemos se abater com o sucesso do ímpio. Em primeiro lugar, porque a vida dos ímpios, meu irmão, não tem qualidade. Parece que é uma vida de qualidade, de alegria, de bonança, mas não é uma vida com qualidade. Vida de qualidade é do justo. Aí você olha para ele e fala assim: mas parece que está faltando alguma coisa. Mas não está faltando, ele tem Jesus no coração. E quando se tem Jesus no coração, se tem tudo. Mas a vida do ímpio não tem qualidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não habitará sempre na terra. Versículo de número 9 nos diz: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. O seu futuro, o futuro do ímpio, por que não tem qualidade? Porque é um futuro incerto. Mas o futuro do justo, isso aqui é lindo para você glorificar a Deus. Não é um futuro incerto, é um futuro certo, concreto. É lá nas mansões celestiais, é na nova Jerusalém, é no lugar que Cristo preparou para cada um de nós. Aleluia! A vida dos ímpios não tem qualidade, pois o seu futuro é incerto. Verso de número 10. Um pouco de tempo, os ímpios não existirão. Por mais que você procure, não serão encontrados. Porque a vida dos ímpios também não tem qualidade, irmão Wesley, pois suas riquezas não lhes são suficientes. Verso de número 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ricos. Já reparou que aquele que muito tem, ele quer mais? Já quero deixar certo, meus irmãos, que não é errado você ser próspero, não. Mas aqui em questão está dizendo daqueles que muitas vezes maquinam maldade e através disso, através de uma vida ímpia, acabam se enriquecendo, muitas vezes uma riqueza ilícita,
E muitas vezes eles não se contemplam. Por isso que a vida dos ímpios não tem qualidade. Porque eu não devo me abater com o sucesso do ímpio? Porque o sentimento dos ímpios são sentimentos contrários dos de Deus. Vamos para a palavra de Deus, verso 12 e 13 nos diz: os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. Verso 13: o Senhor, vírgula, porém, vírgula, ri deles. Aleluia. Pois sabe que o dia deles está chegando. Vejam bem, o sentimento dos ímpios é um sentimento de quê? É um sentimento de raiva. Eles rangem os dentes de raiva contra o justo. Está entendendo por que lá no seu trabalho tem gente que olha para você assim e não gosta de você? Às vezes maquina maldade, maquina coisas ruins para você. É porque infelizmente ele possui uma vida ímpia. Mas a Bíblia nos deixa claro que a nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes. Glória a Deus. Glória a Deus. É alguém que está usando ele, que infelizmente cedeu a sua vida para ferir você, para te machucar, para maquinar maldade. Mas deixa eu dizer uma coisa bem clara para cada um de vocês. Glória a Deus. Quando Deus vê um justo sofrendo por causa da maldade do ímpio, a Bíblia diz que Deus ri deles. Porque enquanto o sentimento do ímpio é de maldade, o sentimento de Deus para com eles é de rir. Deus ri, por quê? Porque sabe que está chegando o dia deles. Mas feliz, pastor, é aquele que se arrepende antes do tempo e vem para a casa de Deus e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e passa a ter uma vida justa diante do Senhor. Mas por que Deus ri deles? Deus ri deles porque Ele sabe que os seus planos não há de prosperar. Ei, você é menina nos olhos de Deus. Aleluia. Não vai prosperar o plano inimigo contra a sua vida. Enquanto toca em você, Deus vai cuidando, Deus vai trabalhando, Deus vai livrando, Deus vai trabalhando. E a Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que nele espera. Se você tem sofrido afronta, perseguição, descanse o seu coração, porque Deus não é um Deus de indiferença, é um Deus que vê, é um Deus que contempla, é um Deus que assiste, é um Deus que está olhando para você. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto Deus manifestando a sua glória e falando a corações dessa noite que está sedento por uma palavra. E Deus está te dando segurança e dizendo: filho, aguenta, suporta, vai em frente, porque a vitória ela é certa. O texto também está dizendo que quando o justo se entristece, Deus sente a tristeza. E quando o justo se alegra, Deus sente a sua alegria. Porém, é uma notícia boa: os ímpios não são capazes de sentir o que Deus sente. Sabe aquele momento que você está abatido? Sabe aquele momento que você vai para o quarto? Mateus 6. Quando orares, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, publicamente te honrará. Glória. Olha que coisa linda isso. Jesus está falando do quarto. O que é isso? O secreto.
O que é isso? Intimidade. O interessante é que fala assim, ó, e o teu pai que te vê em secreto. Peraí, ali não está falando num pai que ouve, ele está falando num pai que vê. Porque a oração do quarto muitas vezes é uma oração que você não fala. Aleluia. Você derrama lágrimas. É a oração de Ana. Porque tem gente aqui, Deus está me fazendo lembrar dessa palavra e eu vou falar. Tem gente aqui que está do mesmo jeito que Ana. Ana foi para o templo orar e a Bíblia diz que ela só mexia os seus lábios. Praticamente não falava, mas ela orava com o coração. É melhor uma oração com o coração, mas sem palavras, do que um coração com palavras, mas sem o coração. Se a sua oração chegou ao nível de não ter mais palavras, de não saber mais o que falar, porque a afronta é grande, porque as dificuldades são grandes, porque as calúnias têm sido grandes contra você, descansa o seu coração. O teu pai que te vê em secreto, publicamente vai te honrar. Deus está colocando em meu coração, e eu vou falar esta palavra profética. Tem honra pública para alguém nesta casa. Tem honra pública para alguém nesta casa. Descanse o seu coração. Quando você chora, Deus sente. Mas quando você se alegra, Deus também sente. Quando você tem tristeza, Deus sente. Ai, que managaço, que te cantaraia. Deus não é um Deus de indiferença, viu? Ele te vê, Ele te contempla, Ele sabe da sua luta, Ele sente o que você sente. E esta noite Ele está deixando bem claro para o teu coração que Ele vê, que Ele contempla e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Meu Deus, que lugar maravilhoso. Estou me sentindo em paz. Os ímpios não têm essa capacidade, meus irmãos, de sentir o que Deus sente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem é os ímpios? Os ímpios são homens infiéis. O Wesley, você está pregando uma palavra tão dura dessas? Porque a palavra de Deus ela tem que confrontar. E se você tem sido infiel a Deus, infelizmente você tem sido ímpio diante do Senhor. Mas essa noite Deus está lhe dando e está lhe dando uma oportunidade de se tornar um justo aos olhos de Deus. Porque Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Aleluia. E através de você, Deus vai abençoar a sua casa, o seu lar, os seus familiares. Esta palavra é profética. Eu creio que você ainda vai poder falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Davi nos mostra que devemos ter 3 marcas da dependência. A primeira marca é a marca da confiança. Vejamos o que diz no verso de número 3. Confie no Senhor e faça o mal. É isso que está escrito? Confie no Senhor e faça o bem. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem confia em Deus faz o bem. Ele sabe que é perda de tempo, tem que fazer maldade. O camarada vem com a faca, você não vai com faca. O camarada vem todo mais educado para o seu lado, você vai com a educação. Ele vem odiando você, você vai amando ele. Oh, glória! Ele vem todo nervoso, você vem com palavras brandas, porque as palavras brandas acalmam o furor. Ei, nessa noite Deus está deixando claro: se você confia em Deus, continue fazendo bem, porque eu fazendo bem, eu estou demonstrando ao Senhor: essa luta não é minha, mas é
os moabitas, os do monte de Seir estão vindo aí. Josafá com medo. Ele sente tanto medo, ele chega a dizer na sua oração: eis que as nossas forças são pequenas, nosso exército é pequeno. Eis, Senhor, que nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Depois que ele coloca a cara no pó e todo mundo vem no embalo, todo mundo, a Bíblia diz que Deus levanta a mão com coragem, com ousadia, cheio do Espírito Santo, e diz assim para Josafá, e esta palavra é profética: ei, Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Deus está dizendo: essa peleja é minha, por isso continuo fazendo bem, porque a peleja é minha. Sou eu que vou trabalhar em seu favor, sou eu que vou aqui, sou eu que vou trabalhar. Então, qual é a primeira marca em que eu e você devemos ter, meus irmãos? A marca da confiança. Confia. Confia e faça bem. O crente faz tudo o contrário do que o mundo faz. Faça bem. Aleluia. Eu me lembro de uma vez que eu estava trabalhando, meu chefe pediu para que eu pudesse. Eu trabalhava no setor do escritório, no mercado. Porém, como era um mercado pequeno, a gente não fazia apenas o serviço do escritório, a gente descia, mudava o pessoal. E eu estava muito atrasado no meu serviço, estava muito atrasado. E ele ia folgar, se eu não me engano, numa terça-feira, e na segunda-feira ele pediu: ó, você desce, você ajuda o fulano de tal a arrumar ali o hortifruti, ajuda a fazer as coisas, entrega as compras. Então eu deixar a cebola limpa. Fiz de tudo, irmãos. Só não deixei a cebola limpa. Só faltou a cebola, porque não deu tempo. Eu tinha um serviço pendente. E uma outra pessoa poderia fazer aquele tipo de serviço. Quando foi no outro dia, eu estava lá no escritório, eu ouço ele gritar lá de baixo: pastorzinho vagabundo. Desceu lá, irmãos. Aí eu falei bem baixinho: ah, diabo. Então você está reconhecendo o ministério meu. Amém. Não sou pastor não, meus irmãos. Mas se naquele tempo ele já falou que eu vou ser um pastor, amém. Eu só sei, meus irmãos, que eu subi para falar com a minha patroa e ele pediu minha conta. Deus usou de um rapaz que nem é crente para acalmar meu coração. Acalmei o coração. Sabe o que eu fiz assim que eu desci de novo lá no mercado? Cheguei nele e fiz assim: você me perdoa? Tem gente que falou para mim: você é doido. Mas quem confia no Senhor faz o bem. Confia no Senhor. Que Deus dê vitória e honra garantida para cada um de nós. A segunda marca da dependência é deleite, é deleitar-se em Deus. Verso 4: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que é deleitar-se? É alegrar-se em Deus. Significa ser feliz com Deus e em Deus. Deleitar-se em Deus e deleitar-se com Deus é você ser alegre com Ele e nele. Vou explicar para você o que é isso. Você está com luta, provação, dificuldade, o vento contrário, tremendo, mas você é feliz, você é alegre. Sabe o que é
É aquilo que o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, se não me foge a memória, ele disse assim: ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Peraí, sabe quem está falando alegrai-vos sempre no Senhor? Alguém que está preso. E como alguém estando preso diz, alegrai-vos sempre no Senhor? É porque para Paulo, a alegria que vem de Deus, que surge de Deus, não é uma alegria meramente humana, que depende de circunstâncias e de cenários favoráveis para se alegrar. Não, porque é uma alegria que vem de Deus. Quer uma coisa? Paulo e Silas apanharam, foram açoitados, pés e mãos amarradas, corpo tudo sangrando, mas à meia-noite cantavam hinos e oravam ao Senhor. De repente veio um terremoto, o cárcere se estremeceram, as correntes se quebraram e eles foram libertos. Sabe o que é isso? É a alegria que vem de Deus. Ou seja, o justo não depende de cenário favorável, não depende de circunstâncias favoráveis. Ele se alegra em Deus, ele é feliz em Deus, porque ele sabe em quem ele tem crido. Você sabe em quem você tem crido, você sabe em quem você tem confiado. Então se alegre em Deus, confie em Deus. Se deleitar em Deus é viver de tal forma que a nossa maior felicidade seja aquilo que agrada a Deus. A marca do deleite é isso. É além de você se alegrar, é você ter alegria de fazer a vontade de Deus. É você ter alegria em obedecer a palavra de Deus. E digo mais, Deus tem grandes bênçãos para aqueles que obedecem com alegria. Com alegria. Lembra da parábola do construtor sábio e do construtor nécio? Um construiu a sua casa sobre a rocha, o outro construiu a sua casa sobre a areia. O vento, a chuva, veio para os dois construtores. Veio para aquele que construiu sobre a rocha e para aquele que construiu sobre a areia. Porém, para aquele que estava na rocha, nem fez costas. Mas para aquele que construiu sua casa sobre a areia, assim está escrito na Bíblia: grande foi a sua queda. Jesus comparou aquele que obedece com alegria, que ouve as palavras e obedece com alegria e as pratica, com o homem sábio. E aquele que ouve, mas não pratica, com o homem nécio. E eis a questão: você tem construído a sua casa na areia ou na rocha? Se você tem construído na rocha, você tem obedecido, tem praticado com alegria a palavra do Senhor. E para nós encerrarmos, porque eu preciso ser obediente ao horário, a terceira marca é a marca da entrega. O que você tem entregue ao Senhor? Sua família? Seu esposo? Seus filhos? A irmã diz: entrega tudo. O que você tem entregue? Porque toda entrega, pastor Marcos, tem um grande resultado. Deus tem uma palavra no teu coração esta noite, meu amigo. Tem passado dias difíceis de aflição, mas você tem entregue. E a palavra de Deus no teu coração é que a entrega que você tem feito vai ter um grande resultado. E esse resultado é resultado extraordinário. Oh, glória! Porque tu és fiel e tu és justo diante do Senhor. Ele vai te honrar. Aguarde para aquilo que Deus tem preparado para você e para a sua família. Aleluia! Oh, glória!
Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Caminho, meus irmãos, é mais que algo. Caminho é vida. Sabe qual é a coisa linda? Isso aqui é revelação da hora. Deus deu para mim agora. Sabe qual é a primeira entrega que eu e você devemos fazer? A nossa própria vida. É se entregar para Ele. É entregar a nossa vida diante do Senhor, levantando as nossas mãos e dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Porque toda entrega tem um grande resultado. Se você ainda não entregou, entrega a sua vida nas mãos dele para você ver o resultado que você vai ter na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no seu dia a dia. Você vai ver o extraordinário de Deus visitando a sua casa, a sua vida. Porque Ana entregou o quê? O seu filho, antes mesmo dele nascer. Abraão entregou Isaac. E Deus entregou o seu filho. Peraí, Ué, você disse que toda entrega tem um grande resultado. Sim. Ana entregou o seu filho. Qual foi o resultado? Deus proveu um sacerdote para Israel, um profeta. Porque, infelizmente, os filhos de Eli estavam corrompidos. E Abraão entregou Isaac. Qual foi o resultado da entrega de Abraão? Deus proveu o cordeiro de sacrifício, poupando a vida de Isaac. Aleluia. E qual foi o resultado da entrega de Deus entregando seu filho? Está aqui, ó. Aleluia. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único filho. Todo aquele que nele crê em quem? Jesus tem a vida eterna garantida. Ou seja, se você crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida, ter Ele como seu Salvador, sim, mas também ter Ele como seu Senhor, submeter a sua vida às ordens dele, aos seus mandamentos, à sua palavra, pode ter certeza, tem vida eterna garantida para você. Por quê? Porque tudo que existe nessa terra vai se desfazer, vai acabar, vai virar pó, porque vai ser fogo. Lá como Noé foi água de destruição, mas agora a terra já está reservada para o fogo. Mas aquele que é justo, aquele que aceitou a Jesus, aquele que se entregou aos caminhos do Senhor, vai ter nele vida eterna. Eu não sei o que você tem entregue ao Senhor, mas fique em paz, vai ter um resultado extraordinário vindo diante de Deus para você. É um palavra